E se eu te dissesse que existe uma tecnologia sendo desenvolvida agora que pode tornar a sua carteira de Bitcoin completamente inútil, sem hackear nada, sem invadir nada, só quebrando a matemática que protege tudo isso. E que isso pode acontecer agora em 2030. Não é ficção científica, é um relatório de 110 páginas publicada pela Project Eleven, uma das organizações mais sérias do mundo em pesquisa sobre computação quântica e criptomoedas. E o dado mais assustador não é a data, é que isso pode acontecer do dia para a noite. Então fica comigo porque esse vídeo pode ser o mais importante que você vai assistir hoje sobre o futuro do seu dinheiro digital. Mas antes de tudo, eu preciso ser honesto com você. Eu continuo investindo em criptomoedas. Para mim, nada mudou. E também não estou aqui para te fazer vender tudo e correr para o ouro ou para as montanhas. Mas também não vou fingir que não existe risco quando existe. Esse canal sempre foi sobre isso. Te trazer a informação que a maioria ignora, antes que chegue no noticiário e seja tarde demais. E esse relatório da Project Eleven caiu na minha mão essa semana e quando eu comecei a ler, meu amigo, eu não consegui parar. São dados técnicos pesados, mas eu vou traduzir tudo isso agora para você do zero. Mesmo que você não entenda absolutamente nada de criptografia, de computação quântica, nada. No final desse vídeo você vai entender o que é o Key porque 6,9 milhões de bitcoins já estão expostos hoje e o que as maiores empresas de tecnologia do mundo estão fazendo discretamente para se preparar. Então, vamos nessa. Deixa eu te contar uma coisa básica primeiro. Pensa no computador normal, o seu notebook, até mesmo o seu celular. Eles fazem tudo usando bits. E bit nada mais é que 0 ou 1, liga ou desliga, simples assim. Agora imagina que existe um tipo de bit diferente, chamado de qubit, que pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Parece loucura, né? Mas é exatamente isso que a física quântica permite. E aí você junta centenas ou milhares desses qubits juntos e o computador consegue testar trilhões de possibilidades ao mesmo tempo, enquanto o seu computador normal ainda está na primeira. É como se você fosse resolver um labirinto e o computador clássico testasse um caminho de cada vez, enquanto o computador quântico testasse todos os caminhos simultaneamente. Bom, tudo bem até aqui, né? Beleza. Agora vem a parte importante. Toda a segurança das criptomoedas e da internet como a gente conhece hoje se baseia num problema matemático que computadores normais nunca conseguiriam resolver em tempo hábil. Um problema de fatoração de números gigantescos. É como tentar descobrir quais dos dois números primos multiplicados juntos formam um número com centenas de dígitos. Um computador normal levaria bilhões de anos para resolver. O computador quântico minutos. E isso foi descoberto em 1994 por um matemático chamado Peter Shaw. O algoritmo se chama algoritmo de Shaw e é exatamente ele que assombra os desenvolvedores do Bitcoin até hoje. Agora deixa eu te explicar como o Bitcoin te protege hoje. Quando você tem uma carteira de Bitcoin, você tem dois elementos. Uma chave privada, que é tipo a sua senha secreta, só você tem, e uma chave pública, que é tipo o número da sua conta, que aparece lá para todo mundo ver quando você faz uma transação. A mágica aqui é a seguinte: com a chave pública é matematicamente impossível descobrir a chave privada, impossível para um computador normal. Mas e o algoritmo de Shaw? Rodando no computador quântico suficientemente poderoso, ele resolve isso em minutos. Pensa no que isso significa. Um atacante vê a sua chave pública na blockchain, que está pública, né? Tá lá para todo mundo ver, usa um computador quântico, descobre a sua senha privada e transfere todo o seu Bitcoin para outra carteira, sem invadir nada, sem hackear nada. É matematicamente correto do ponto de vista do protocolo. A rede Bitcoin com certeza vai aceitar a transação e você não vai ter como provar que não foi você que fez a transação, porque a assinatura é idêntica à sua. Agora vamos para os dados concretos do relatório. A Project Eleven analisou 3 cenários para o que eles chamam de Key Day,
o dia em que um computador quântico vai ser capaz de quebrar a criptografia do Bitcoin. E o cenário otimista é em 2030, daqui a 4 anos. O cenário moderado é em 2033, daqui a 7 anos. Já o cenário pessimista é em 2042, daqui a 16 anos. E aqui vem um detalhe que travou a minha cabeça quando eu li esse relatório. Esses 3 cenários não assumem nenhuma descoberta científica revolucionária, nenhum salto mágico, apenas a progressão normal ano a ano que já está acontecendo. Melhora de hardware, melhora nos algoritmos de correções de erro, melhora na eficiência dos circuitos, melhora na modéstia em cada uma dessas áreas que já coloca a gente em 2030. E tem mais, o Google publicou um paper junto com pesquisadores de Stanford dizendo que para quebrar a criptografia do Bitcoin seria necessário aproximadamente 1.200 qubits lógicos e 9 minutos de execução. 9 minutos. O tempo médio para um bloco de Bitcoin ser minerado é de 10 minutos. Isso significa que com o hardware certo, um atacante poderia roubar uma carteira antes mesmo da transação ser confirmada na rede. Pesquisadores do Caltech mostraram que o mesmo ataque poderia ser feito aí com apenas 10.000 qubits físicos usando arquitetura diferente. E olha só, em 2021 a estimativa era de milhões de qubits e agora, em poucos anos depois, caiu para dezenas de milhares. Você está conseguindo ver o padrão aqui, né? Tem uma frase que o relatório usa que ficou gravada na minha cabeça, e ela vem de Hadmon Never, o diretor do laboratório do Quantum AI do Google, e ele disse isso em 2019. Parece que nada está acontecendo, e então de repente você está em um mundo diferente. Isso tem um nome técnico, e é o que eles chamam de crescimento duplo exponencial. Não é linear, não é nem exponencial simples como a lei de Moore. É exponencial sobre exponencial. Para você ter uma ideia, no crescimento normal exponencial, 4 ciclos de melhora dão um ganho de 16 vezes. No crescimento duplo exponencial, é de 65.000 vezes. Entende o problema? A gente fica olhando para o computador quântico que hoje fatura números pequenos que uma calculadora resolve e acha que está tudo bem. E aí, do dia para a noite, ele cruza o limiar e o tempo que sobra para se proteger é zero. Agora vem o dado que vai te surpreender, porque o risco não é só futuro. Parte do Bitcoin já está exposto hoje. O relatório identificou que 6,9 milhões de Bitcoins, aproximadamente 33% de toda a oferta circulante, estão em endereço cujas chaves públicas já são conhecidas. 6,9 milhões de Bitcoins. Ao preço atual, isso representaria algo aí em torno de 600 bilhões de dólares expostos. Como isso acontece? Existem 3 situações principais. Primeira situação, endereços antigos, chamados de P2PK, usado nos primórdios do Bitcoin entre 2009 e 2011, que incorporavam a chave pública diretamente no código. Isso inclui moeda de mineradores iniciais e possivelmente até as moedas do próprio Satoshi Nakamoto. Segunda situação, endereços que foram reutilizados. Cada vez que você gasta de um endereço, a rede precisa ver a sua chave pública. Se você usou o mesmo endereço mais de uma vez, sua chave pública já está pública na blockchain para sempre. Terceira situação, endereço Chainpront, o tipo mais moderno de endereço do Bitcoin, que modifica a chave pública diretamente no endereço. Qualquer endereço Chainpront que recebe fundos já está com a chave exposta. E isso não dá para desfazer. A blockchain é imutável. Esses dados vão estar lá para sempre, esperando pelo dia em que um computador quântico puder usá-los. Bom, o Bitcoin é o mais falado, mas não é o único problema. O Ethereum tem um modelo diferente, o modelo de contas que não é do tipo UTXO como o Bitcoin. E isso é pior ainda, porque no Ethereum, cada vez que você faz qualquer transação, a rede expõe sua chave pública. O relatório aponta que mais de 65% de todo o Ether está em endereços vulneráveis. Mas sabe onde o negócio fica realmente sinistro? Nas stablecoins. O SDT, o SDC, juntas representam mais de 300 bilhões de dólares em mercado. Um atacante com computador quântico não ficaria caçando carteiras individuais. Ele iria direto nas chaves administrativas dos contratos inteligentes, as chaves que controlam a cunhagem de novos tokens, que controlam quem pode ser colocado na lista negra, que controlam a lógica inteira do contrato.
Com uma única chave comprometida, um atacante poderia cunhar novos tokens sem lastro, colapsar a paridade da stablecoin e criar um efeito dominó em todo o mercado DeFi. E o relatório ainda aponta uma coisa que me deixou de queixo caído. Solana, Sui, Aptos, NIR, Estelar têm 100% dos endereços vulneráveis. Não é 33, não é 65, é 100%. Calma que ainda tem muita coisa pela frente. Mas antes de continuar, se você chegou até aqui, você já entende mais de computação quântica e risco cripto do que 99% das pessoas que investem nesse mercado. E se você quer continuar recebendo esse tipo de análise antes de todo mundo, se inscreve agora no canal e ative o sininho, porque esse tipo de conteúdo não aparece no feed de quem não está inscrito. Feito? Bom, aqui eu preciso ser justo. Isso não é um problema sem solução. A solução existe e ela se chama criptografia pós-quântica, ou PQC. Não confunda, é PQC. São algoritmos matemáticos que, mesmo com um computador quântico, não conseguem ser quebrados. Em agosto de 2024, o NIST, o órgão americano que define padrões de segurança, publicou 3 algoritmos finalizados para substituir a criptografia atual: o MLQEM, o MLDSA e o SLHDSA. Nomes feios, mas o ponto é, eles existem, eles funcionam. E sabe o que é mais curioso? A internet já está migrando. A Cloudflare ativou criptografia pós-quântica em toda a sua rede em 2022. Em dezembro de 2025, 52% de todo o tráfego web humano já estava criptografado com esses novos algoritmos. O OpenSSH, o protocolo que protege servidores do mundo todo, já usa criptografia pós-quântica por padrão desde abril de 2022. A Apple ativou o suporte no iOS e o Google no Chrome. A internet já virou, mas o Bitcoin, o Ethereum, praticamente não saíram do lugar. E é aí que está o verdadeiro problema. Deixa eu te dar uma analogia para você entender o desafio. Imagine que você precisa trocar as fundações de um prédio de 100 andares, enquanto 50 mil pessoas moram nele, sem desocupar, sem fechar, sem ninguém no comando. Porque o Bitcoin não tem um CEO, não tem diretor, não tem um escritório onde alguém bate o martelo e diz, ok, vamos migrar. Qualquer mudança no protocolo precisa de consenso. E consenso no Bitcoin é um processo lento, político e complicado. Lembra do SegWit? Foi uma atualização relativamente pequena no Bitcoin, que levou mais de 2 anos desde a proposta até a atividade e ainda causou um racha tão grande que criou um blockchain inteiro diferente, o Bitcoin Cash. Pois é, migrar as assinaturas criptográficas é uma mudança 10 vezes mais complexa do que o SegWit. Mas tem mais. Mesmo que todo mundo concorde amanhã de manhã, mesmo que o protocolo mude, cada pessoa vai precisar mover os próprios fundos do endereço antigo para o endereço novo com proteção quântica, individual e manualmente. E o relatório faz uma conta simples e brutal. Se 100% do espaço nos blocos do Bitcoin fosse dedicado exclusivamente a transações de migração, levaria cerca de 76 dias para todo mundo migrar. Mas no mundo real, a rede não para, tem transação normal competindo pelo mesmo espaço. E muitas pessoas jamais vão migrar a tempo, porque perderam a senha, estão desaparecidas ou simplesmente não sabem que precisam fazer isso. Tem um conceito no relatório que eu achei genial para entender a urgência. Chama-se desigualdade de Mosca, desenvolvida pelo criptográfico Michel Mosca. E é bem simples. Soma-se o tempo necessário para migrar com o tempo que os seus dados precisam ficar seguros. Se essa soma for maior que o tempo que falta até o KDAY, você já perdeu, mesmo que o KDAY ainda não chegou. Para um banco, isso é mais fácil de calcular. Dados têm prazo de validade. Depois de alguns anos, uma senha antiga não importa mais. Mas para blockchain, uma carteira de Bitcoin criada hoje precisa ser segura para sempre. Não existe prazo de validade. As chaves públicas ficam gravadas na blockchain para sempre. Então, a equação fica ainda mais brutal. Se o tempo de migração for maior que o tempo que falta para o KDAY, o sistema já está comprometido hoje em termos de risco esperado. E o relatório é bem claro. Mesmo nas projeções mais otimistas de migração,
de 4 a 6 anos, combinada com o cenário mais otimista do K-Day 2030, a conta não fecha. E isso não é papo de blog, isso já está nas diretrizes oficiais dos governos mais poderosos do mundo. A NSA, a Agência de Inteligência Americana, publicou um documento chamado CNSA 2.0, que manda todas as agências e contratadas do governo americano migrarem para a criptografia pós-quântica até 2030. O NCSC, do Reino Unido, tem metas para 2028, 2031 e 2035. O NITS, que eu já citei aqui, determinou que algoritmos vulneráveis a ataques quânticos serão descontinuados após 2035. Amazon e Google, as duas maiores plataformas de nuvem do mundo, já anunciaram suporte à criptografia pós-quântica nos seus sistemas de gerenciamento de chaves. A Apple colocou no iOS e no macOS. Essas não são experiências, são APIs de produção, enquanto o ecossistema cripto ainda está debatendo se o risco é real, o resto do mundo já está agindo. Agora eu quero ser transparente com você sobre o que eu faço com esse tipo de informação. Bom, eu não vendo, eu não entro em pânico, mas eu presto atenção, né? Porque investir bem não é sobre ignorar os riscos. É sobre entender eles antes dos outros. E o que eu vejo aqui é um risco real com prazo definido, que a maioria dos investidores comuns não estão nem monitorando. Isso significa duas coisas para mim. Primeiro, eu prefiro protocolos que já estão tomando iniciativas em segurança pós-quântica do que os que estão ignorando esse tema. Segundo, o momento em que isso virar manchete de jornal, o momento em que o Google anunciar que tem um computador quântico criptograficamente relevante, vai ser tarde demais, muito tarde. Os que se posicionaram antes é que vão determinar as regras do próximo ciclo. E é exatamente por isso que eu fico pesquisando e trazendo esse tipo de conteúdo para o canal. Porque informação boa, com antecedência, ainda é o maior diferencial competitivo que existe no mercado cripto. Tá ok, você já absorveu muita informação até aqui. Mas e aí, você sabe o que fazer com isso agora? Deixa seu objetivo com você. Primeiro, audite suas carteiras. Você está reutilizando seus endereços? Se sim, cada transação que você já fez revelou a sua chave pública, então considere migrar seus fundos para um endereço novo que nunca foi usado. Segundo, fique de olho nos protocolos que estão trabalhando nisso. O Bitcoin tem proposta como o BIP 360, que já está sendo discutido. O Ethereum tem aí um programa coordenado chamado Lian Ethereum, trabalhando na migração. Esses são sinais positivos. Terceiro, não entre em pânico. Computadores quânticos capazes de quebrar o Bitcoin ainda não existem. As estimativas mais pessimistas colocam isso aí em 2030. Então, há tempo para agir com inteligência. O que não há é tempo para ignorar. Quarto, continue acompanhando as atualizações aqui no canal com quem leva isso a sério, que é exatamente isso que você está fazendo agora. Bom, para facilitar a sua vida, deixa eu resumir o que a gente viu hoje. Ponto 1. A computação quântica está avançando numa velocidade que a maioria das pessoas não percebe. Não é linear. Pode virar do dia para a noite. O K-Day, o momento em que o computador quântico pode quebrar a criptografia do Bitcoin, pode chegar já em 2030. Ponto 2, 6,9 milhões de bitcoins, um terço de toda a oferta, já está com as chaves públicas expostas na blockchain, incluindo, possivelmente, as moedas do próprio Satoshi Nakamoto. No Ethereum, são 65% das moedas, e em Solano, Sui, Aptos, NIR e Stellar, 100% dos endereços estão vulneráveis. Ponto 3, a solução existe: criptografia pós-quântica. E o resto da internet já está migrando. Mas migrar o Bitcoin é categoricamente mais difícil, lento, sem um comando centralizado e depende de cada usuário individualmente. Isso significa que o tempo é o ativo mais escasso nessa história. E a frase que eu quero que você leve daqui é: as redes que se mobilizarem primeiro definirão a era pós-quântica dos ativos digitais. As redes que esperarem vão correr para se salvar com a corda no pescoço. Agora eu quero deixar uma pergunta aqui para você responder nos comentários. Na sua opinião, o Bitcoin vai conseguir se atualizar a tempo antes do K-Day chegar
ou vai ser tarde demais? Eu quero ler o que você está pensando. E se esse vídeo abriu a sua cabeça de alguma forma, compartilhe com alguém que também investe em cripto e ainda não viu esse risco chegar. E se você ainda não é inscrito, pô, faz isso agora, porque conteúdo assim não aparece no seu feed por acaso. E se você quiser continuar aprendendo sobre criptomoedas, é só clicar nesse vídeo aqui do lado. Fique com Deus e até a próxima.